Fala pessoal da Placar TV, terminou em Itaquera, na Neoquímica Arena, Corinthians 3, no sufoco, na garra, no garro e no Giovani no final, né? Com o Giovani no final. 49 minutos, o Corinthians venceu por 3-2 e o gol salvador foi do garoto Giovani, né? Que entrou na segunda etapa, entrou no lugar do Yuri Alberto e fez o gol que garantiu os 3 pontos ao Corinthians. O Corinthians que só conquistou uma vitória no Campeonato Brasileiro até então, né? Contra o Fluminense, que é o lanterna da competição, e agora venceu o Vitória da Bahia, chegando agora aos 12 pontos. Não é suficiente ainda para o Corinthians sair da zona de rebaixamento, porque o Vitória, que é o 16º colocado, tem 12 pontos também, mas tem uma vitória a mais, né? O Corinthians chegou à segunda vitória, né? Portanto, né? Então são 2 vitórias apenas do Corinthians contra 3 do Vitória. Uma rodada que acabou sendo interessante para o Corinthians, porque o Palmeiras buscou um empate lá 2-2 e quem diria, o rival acabou ajudando o Corinthians, porque o Grêmio está nessa briga aí para fugir da zona de degola. E o Palmeiras chegou ao 2-2 lá em Caxias do Sul. Estava perdendo por 2-0 e esse empate acabou ajudando, né? De certa forma, ajudou, né? Mesmo o Corinthians. O Fluminense, na estreia do técnico Mano Menezes, também não chegou à vitória, né? Empatou em casa com o Internacional. Então, portanto, essa vitória do Corinthians foi muito importante aí nesse objetivo, né? Primeiro, que é sair da zona de rebaixamento. O Corinthians, que continua sem técnico, continua tentando a contratação de um treinador para o lugar do Antônio Oliveira. O Corinthians, que começou marcando com garro, né, no chute de fora da área, aí permitiu um empate num erro, né, do sistema defensivo do Corinthians. Mais uma vez, na minha opinião, o lateral esquerdo Hugo falhou e o Alejandro, aquele mesmo Alejandro que jogou no Atlético Mineiro, no Bragantino, não deu certo em lugar nenhum, fez 1-1. Aí depois o Corinthians, ainda no final, né, do primeiro tempo, ainda conseguiu o segundo gol, um golaço do Garro, pegando de primeira, batendo de canhota. O Garro é um jogador muito interessante, né, um jogador que pode ser usado às vezes como segundo volante, mas é um jogador de chegada também à frente, e tem feito gols, né, tem sido importante também nas bolas paradas, enfim, né, tem sido um camisa 10 daqueles que a gente gosta de ver. E pelo menos nesse time do Corinthians, né, tão carente de jogadores, ele acaba se destacando aí, o argentino Garro. No segundo tempo, o Corinthians permitiu o empate, né, que o Vitória chegasse ao empate aos 38 minutos do segundo tempo. Teve um pênalti. O Léo Maná, que entrou porque o Ranieri se machucou e o Corinthians está sem volante, né, acabou entrando o Léo Maná, o Mateuzinho foi para o meio, enfim. O Léo Maná fez um pênalti, né. Olha, é um lance meio duvidoso, né? Porque também deu a impressão que o Janderson puxou o Léo Maná antes. Mas o Léo Maná colocou a mão na bola, né? Então aí foi pênalti, bola na cal, e dessa vez não deu para o Donelli, não. O Donelli pegou o pênalti contra o Cuiabá, do Pita, né? Foi um pênalti salvador ali. Mas agora, né? Não teve jeito, o Alejandro bateu com muita categoria, bateu bem, deslocando o goleiro corintiano e fez 2-2. Tudo indicava que o Corinthians empataria o jogo, seria realmente um placar muito ruim para o Corinthians, né? Em casa, diante da torcida, a torcida que sempre está apoiando, sempre está empurrando o Corinthians, mesmo na má fase, enchendo o estádio, e a torcida até o final empurrando o time, e o Corinthians chegou ao gol com o Giovani, né? Numa bobeira também da defesa do Vitória, né? E o Giovani encheu o pé, a bola ainda desviou no Wagner Leonardo, aquele mesmo zagueiro que já foi do Santos, do Náutico, e entrou o Corinthians garantindo, portanto, os 3 pontos. Muito pouco ainda o Corinthians, né? A exibição do Corinthians. O Corinthians realmente não é um time que traz uma certa segurança ao torcedor, principalmente o sistema defensivo. Parece perseguição, mas na verdade o Hugo realmente não tem condição nenhuma de ser jogador do Corinthians. Na minha opinião, o lateral esquerdo é um jogador muito fraco. E aí eu fico pensando, né? Se ele não gosta do Bidu, se o pessoal não gosta do Bidu, né? O Antônio Oliveira colocava algumas vezes, poucas vezes o Bidu. Por que não tentar, de repente, o Guilherme Biro de lateral esquerdo, né?
O Guilherme Biro, que começou a carreira dele, né, nas categorias de base, chegou a jogar, né, nas categorias de base como um lateral esquerdo. E ele nem é aproveitado, né, nesse time do Corinthians. É um negócio engraçado, porque ele jogou em seleções de base e tal, e agora praticamente tá jogado lá. Ele fica no banco de reserva, mas nunca entra. Eu não sei, numa dessa poderia ser uma opção e testar o Guilherme Biro e convencer o Guilherme Biro, né? Eu acho que não precisa muito para convencer o cara não está jogando, e aí ele tem a oportunidade de jogar e ser titular da equipe do Corinthians, de repente na lateral esquerda. Eu arriscaria, né? Tentaria, porque o Hugo é ruim na defesa, é ruim no ataque, então se o Guilherme Biro for pelo menos eficiente, ou no ataque, ou ofensivamente, ou defensivamente, já vai estar na frente do Hugo, na minha opinião. O Corinthians, que agora vai pegar o Cruzeiro fora de casa, parada difícil, o Cruzeiro que tem 100% de aproveitamento lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Então o Cruzeiro que vem também de resultados ruins, perdeu para o Flamengo fora de casa e perdeu agora nessa rodada para o Criciúma por 1-0. Então o Cruzeiro busca a reabilitação e o Corinthians aí, um empate lá acaba sendo um grande resultado, até porque a gente falou, né, a Raposa tem 100% de aproveitamento em casa, a Raposa que vai muito mal fora de casa, mas dentro de casa realmente tem um aproveitamento incrível. Então o Corinthians, com esses 3 pontos de hoje, mais 1 ponto, acaba sendo um resultado até bom para o Corinthians, quem sabe nessa fuga aí contra a zona de degola. O Corinthians que procura técnico e procura reforços. O Corinthians precisa se reforçar urgentemente. A zaga principalmente, espera a volta aí do Félix Torres, que está na seleção equatoriana, que sem dúvida nenhuma já vai ajudar bastante, porque o Félix Torres é melhor hoje do que o Gustavo Henrique, é melhor do que o Kaká, é melhor do que o Caetano, que está no banco de reservas. Então o Félix Torres acaba sendo um jogador que vai ser importante, esse retorno para ele na equipe do Corinthians. Corinthians procurando um treinador, Ramon Dias, enfim, Fábio Carilli, fica essa procura por um técnico. O Corinthians, que é hoje o 17º colocado, está à frente aí do Atlético Goianiense, do Grêmio e do Fluminense. Lembrando que o Grêmio tem 2 jogos a menos, né? Porque teve a tragédia lá no Rio Grande do Sul e atrasou muito a programação do Grêmio, o calendário do Grêmio, não só do Grêmio, né? Do Internacional, do Juventude também ficou um pouco atrasado, mas o Grêmio tem 2 jogos a menos em relação ao Corinthians. Tem menos pontos, mas tem 2 jogos a menos, né? E se o Grêmio vencer, por exemplo, esses 2 jogos, aí o Grêmio foge, inclusive, da zona de rebaixamento, né? O Vasco venceu, né, na rodada, já tinha vencido na quarta-feira. Esse resultado não foi bom para o Corinthians. O Cuiabá também está ali pertinho, então tem algumas equipes que estão próximas, né? O Juventude perdeu para o Bahia, é uma equipe que vai brigar até o final contra o rebaixamento, então esse resultado também acabou sendo bom, essa derrota do Juventude do Roger Machado para o Bahia do Rogério Ceni. O Bahia que está lá em cima na tabela, hein? O Bahia que está brigando aí para ficar entre os líderes. Passou, por exemplo, o São Paulo, que estava no G4. É isso aí. Placar TV com comentário pós-jogo. Se você gosta da gente, ou se você não gosta da gente também, deixe seu like. Prestigie o canal da Placar TV, prestigie os produtos da Placar TV, a Placar que conta história desde 1970 com a revista Placar. Muita história para você na Placar, tá bom? Um abração e bom final de semana.